Relação. Bom, agora nessa segunda parte da aula, nós vamos conversar sobre alienação dos bens públicos, né? Conforme a gente já falou, os bens públicos de domínio do Estado, que são os bens de uso comum do povo e de uso especial, não podem ser alienados, nós já conversamos sobre isso, né? E os bens dominicais, a gente também já viu que pode, né? Essa alienação dos bens dominicais, né, ela pode acontecer também de outras formas, né? Então, doação, compra e venda, permuta, ou um direito público, um instituto de direito público, que é investidura, legitimação de posse ou retrocessão, que eu vou explicar agora para vocês, né? Então, esses bens dominicais, além deles poderem ser alienados através de um instituto do direito privado, que eu já venho falando desde o início da aula, é possível que eles sejam alienados também com base em institutos de direito público, tá? O artigo 17 da Lei 8.666 prevê algumas exigências, que a gente já conversou sobre isso, né? Que é a demonstração de interesse, a pré-avaliação, uma licitação, e para os bens imóveis, aí, uma autorização legislativa, só relembrando, já falei. A nível federal, então, em se tratando de bens federais, bens da União, além dessas exigências que a gente conversou, existe também a necessidade de autorização do presidente da República, tá? E também existem outras regras de alienação de bens imóveis da União, que está na Lei 13.240 de 2015. Então, a Lei 8.666, que é a nossa lei, né, que trata aí dessas normas gerais, fala aqui em relação a essas normas específicas, tá? Levando em consideração a natureza móvel e imóvel. Então, vamos lá. Se eu estiver diante de um bem desafetado, né, um bem dominical, um bem imóvel, o que é necessário? Prévia autorização legislativa e licitação na modalidade de concorrência ou leilão, que a gente vai ver daqui a pouco. E nos bens móveis? Precisa de autorização legislativa? Claro que não. A administração pública vai vender aquele monte de cadeira velha, aquele monte de mesa velha da escola, ela precisa de uma autorização de lei para isso? Não. Ela precisa fazer uma licitação na modalidade leilão. Aí, quem der o maior lance, leva. E aí, aqueles bens podem ser levados, o preço pode ser calculado individualmente, né? Cada um, quanto custa, né? Cada um daqueles, ou em lote, 100 cadeiras. Qual é o preço mínimo, da avaliação mínima das 100 cadeiras? É tanto. Aí, quem der o maior lance, acima da avaliação, leva, né? A gente sabe que, se tratando de bens imóveis, a regra é que se dê a venda de um imóvel na modalidade de concorrência. Só que existe aqueles casos que eu tratei com vocês nas aulas passadas, quando eu disse que é possível a utilização da modalidade de leilão quando você está diante de um bem que foi adquirido, né? Uma aquisição derivada de um procedimento judicial ou uma dação em pagamento. Aí pode ser por leilão ou concorrência. Como assim? Eu tenho uma dívida com a Fazenda Pública, tá certo? Foi por execução fiscal, a Fazenda Pública me executou. Eu não paguei a dívida. A Fazenda Pública foi e pediu a penhora de um bem meu. Quando ela pediu aquela penhora daquele bem meu, aquele bem passou a ser dela, passou a integrar um patrimônio dela, passou a ser um bem público, certo? Mas ela não quer ficar com aquele bem, não tem interesse de ficar com aquele bem. Então, ela leva esse bem a leilão, né? Quem der o maior lance, leva aquele bem e o dinheiro apurado no leilão, ela vai usar para pagar a dívida que eu tinha com ela, tá? Só nesses casos, não. Aqueles casos também que a gente já viu de produtos apreendidos, abandonados na aduana, né, nas alfândegas, né? Então, nesses casos, esses produtos apreendidos também. Ou quando eu tenho uma dívida com a fazenda e eu mesmo ofereço um bem meu para pagar a dívida, da ação em pagamento. Aquele bem que eu ofereci para a administração pública e ela aceitou, né? Quando ela for vender ele, para apurar o dinheiro, porque ela não tem interesse de ficar com ele, ela vai vender ele. Pode ser, essa alienação pode se dar através de leilão, tá bom? Mas isso a gente já falou na aula anterior. O artigo 17 aqui não é 17, aqui existe um equívoco no parágrafo desse material, tá? A gente viu que situações de licitação dispensável é o artigo 24, o 17 trata da licitação dispensada, só lembrando disso, nós já trabalhamos também.
17 é dispensável. O 24 que é dispensável. Deixa eu voltar aqui para falar sobre a investidura com vocês. Bom, e aí se essa alienação for feita por meio de institutos de direito público? Então, se esse bem dominical, esse bem desafetado, então, for vendido através de um instituto de direito público, não um instituto de direito privado, a licitação não é necessária, tendo em vista uma ausência de competição, como através da investidura, retrocessão e legitimação de posse, que eu vou explicar agora. A investidura é um instituto que está previsto, tá, no artigo 17, parágrafo 3º da Lei 8.666. O que significa isso? Eu vou te explicar. Olha só, o artigo 17, parágrafo 3º fala: a alienação dos proprietários de imóveis lindeiros, de áreas remanescentes, ou resultante de obra pública, área essa que se tornar inapropriável isoladamente por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que não ultrapasse 50% do valor constante da linha A do inciso 2 do artigo 23. O que é isso? Significa o seguinte: a administração pública, vamos pegar um exemplo prático para você visualizar, um exemplo de investidura. A administração pública está construindo uma obra num terreno dela, tá certo? Parte do terreno ela não está utilizando na construção, não. Ela deixou lá para parar, para estacionar o maquinário, para consertar, para construir o almoxarifado, para fazer o barracão onde o pessoal vai comer, colocar os banheiros químicos e tal. Uma parte daquele terreno ela não está usando, tá bom? Terminou a obra, ela vai tirar aquilo tudo de lá e aquele pedaço ela não tem interesse, não tem destinação, não serve mais para ela, para nada. Mas existe eu, que sou vizinha. Imóveis lindeiros, que fazem divisa, que fazem limite. Eu sou vizinha e viro para a administração e falo: olha, eu tenho interesse de comprar essa parte aí do seu imóvel, esse imóvel seu que você não está utilizando. A administração fala: perfeitamente. É possível, é possível. Isso se chama investidura. Então, nesses casos, quais são os casos específicos, então? Quando o imóvel é lindeiro, faz divisa, com uma área remanescente ou resultante de obra pública. E essa área não vai ser mais utilizada, ela é inapropriável, certo? Outra forma de vender é alienar os legítimos possuidores, diretos ou na falta destes, ao poder público de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos às usinas hidrelétricas, desde considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Olha só, a administração pública, ela tem uma construção de uma usina hidrelétrica e em volta dessa usina foi construídos núcleos urbanos, casas, residências para pessoas, tá certo? E essas pessoas estão morando lá. Acabou de construir a hidrelétrica, aquele terreno onde estão aquelas casas, estão aqueles imóveis, aqueles núcleos urbanos, a administração pública não vai precisar dela para manter a operação, a fase de operação. Ou seja, porque depois que uma usina hidrelétrica ela fica pronta, é necessário que ainda fiquem alguns funcionários para fazer a manutenção, a fase de operação, botar ela para funcionar, né? E manter ela funcionando. Se esse terreno não for necessário para a fase de operação, ele pode ser vendido para essas pessoas que estão morando, que já têm a posse dessas casas, desses núcleos urbanos que estão ali em torno dessa hidrelétrica, tá certo? A administração pública pode vender para essas pessoas que já têm a posse, tá? Ou transferir conforme for o caso, tá? Ceder a elas, conforme for o caso. A retrocessão ela é um outro instituto que também tem a ver com essa forma aí de alienação de bens. Como assim? A retrocessão é um instituto mediante o qual o particular questiona a desapropriação efetivada pelo poder público quando este não confere ao bem um destino para o qual ele... Ora, eu tenho um imóvel, a administração pública resolve desapropriar o meu terreno. Olha, o seu terreno vai ser desapropriado, tá, para a construção de uma creche. Extremamente importante que essa creche esteja localizada aqui.
houve o processo de desapropriação, eu recebi a indenização, tudo certinho. Depois de um tempo, eu verifico que a administração pública não constrói nada lá, nada. Da destinação nenhuma ao terreno que ela desapropriou. Eu posso pleitear a retrocessão. Eu quero de novo o meu bem, já que você não está dando a destinação que você desapropriou e disse que ia dar, eu quero o meu bem de volta. Eu devolvo a indenização e eu quero o meu bem de volta. Tá? Isso é possível, isso se chama retrocessão. Mas existe uma coisa chamada tredestinação. Tredestinação é diferente de retrocessão. Nem é objeto aqui dessa aula de hoje, mas vou fazer um parênteses para você não confundir. A retrocessão é uma coisa, é isso que eu acabei de explicar. Eu vou retomar o meu bem que foi desapropriado porque a administração pública não deu destinação a ele. Na retrocessão é isso. E na tredestinação? Tredestinação é diferente. A administração pública foi, desapropriou meu terreno para construir uma creche. Só que veio a pandemia. E aí verificou-se que era muito mais urgente um hospital de campanha, por exemplo. Certo? Função de outra coisa, de outro bem de interesse público maior. É a tredestinação. Isso é perfeitamente possível. Aí sim. Aí eu não vou ter direito à retrocessão, não. Tá bom? Aí a administração pública vai construir, porque ela vai justificar que a construção agora se dá porque é mais urgente e necessário a construção de um hospital do que de uma creche, diante da situação que assola o país. Tá bom? Em público por particular, a gente já conversou muito nas aulas que eu conversei sobre os contratos com vocês, né? E quando a gente conversou sobre a concessão do uso de bem público, lembra? Então, os particulares, eles podem exercer sobre o bem diferentes formas de uso, tá? Pode ser uso normal ou anormal, um uso comum, um uso privativo. O uso normal é aquele que exerce de conformidade com a destinação principal, né? Eu vou passar na rua, eu estou caminhando na rua, eu estou usando normalmente a rua. Eu estou indo lá na praia tomar sol, botei minha cadeirinha na areia, eu estou usando normalmente. Eu estou indo para a praça para passear, brincar com meu filho, eu estou com o uso normal. O uso anormal é o que atende uma finalidade diversa ou acessória. Tá? Por exemplo, pedir uma autorização do município para fechar a rua, porque eu quero colocar as barraquinhas e fazer lá um São João, uma festa, uma quadrilha agora, em junho, né? A administração vai me dar uma autorização, é de um dia tal, de tantas a tantas horas eu vou fechar a rua. Isso é um uso normal. O uso comum. O uso comum é aquele que é exercido por toda a coletividade em igualdade de condições. Né? O uso comum ele pode ser ordinário e o uso comum pode ser extraordinário. O ordinário significa que o bem público ele está sendo aberto a todos. Todo mundo pode usar sem nenhuma exigência, nenhum instrumento de outorga, nem que seja necessário pagar nada por isso. Tá? Eu não preciso de uma autorização para entrar na praça. Eu não preciso de uma autorização do poder público para ir para a praia, para tomar banho na Lagoa de Paraná. Não preciso, né? Nenhuma outorga e também não preciso pagar por isso. É o uso comum ordinário, é o que é normal. O extraordinário, ele está sujeito às maiores restrições, que foram aquelas que a gente estudou lá nas aulas anteriores. Ou porque vai estar determinado o seu uso a uma categoria de pessoas, ou porque possa ser necessário que eu tenha que pagar para usá-los, ou ter uma autorização, uma permissão, um contrato de concessão para usar. Tá? E aí a administração pública pode ter que me dar uma autorização, por exemplo, uma permissão para eu instalar uma banca de revista na calçada, tá? Ou construir um vestiário na praia, ou um contrato de concessão com a administração pública para eu poder usar aquelas bancas lá no mercado municipal, os quiosques da Praia de Camburi. E então, quais são esses instrumentos de outorga, então? Para eu poder utilizar privativamente. A gente já conversou também sobre eles, só relembrando aqui, né? A autorização, que é um ato administrativo unilateral e discricionário. A administração pública consente, a título precário, que eu utilize de um bem público com exclusividade. Eu já dei esse exemplo para vocês. Eu falei, olha, eu cheguei com um circo na cidade e eu tenho interesse
de estar deixando esse circo lá no terreno que é do município durante 30 dias. O município vai me dar uma autorização para fazer isso. Me dá autorização para utilizar daquele bem durante 30 dias. Só que como é um ato discricionário e precário, se a administração pública quiser falar, olha, racha fora com esse circo daí. Nós precisamos agora, temos uma urgência, precisamos de utilizar aí o terreno. Eu tenho que rachar fora, eu não tenho direito adquirido, indenização, nada. Eu tenho que rachar fora. Foi uma autorização, a reles autorização que ela me deu. Tá? A autorização, ela pode ser gratuita ou onerosa, tá? E aí pode ser que a administração cobre ou não por isso. Já a permissão e a concessão, ela é outorgada em caráter transitório. Desculpa, já a autorização ela é conferida em caráter transitório e dá menos poderes do que a permissão e a concessão. Tá? Na autorização, não precisa da administração pública licitar para ver quem vai poder usar, qual circo que vai poder usar ali, qual a pessoa que vai poder montar uma feira agropecuária lá. Tá? Não precisa disso. E vou fazer o micarense, vamos supor que o micarense fosse uma festa, um antigo extinto micarense, né? Vamos pensar que vai ser feito um show. Não é pelo município, não. Particular, uma empresa aí de publicidade e tal. Vai fazer um mega show no Parque de Exposições de Linhares, né? Então vão vir grandes bandas, o ingresso, obviamente, vai ser vendido. É um particular que está realizando esse show, tá? Ele vai pedir o quê? Uma autorização ao município de Linhares para poder fazer aquele show no parque, certo? No parque de exposições, no dia tal. Pode ser que o município cobre por isso ou não cobre por isso, tá? O uso, ele é um ato administrativo também, unilateral, também discricionário e também precário, que pode ser gratuito ou oneroso. Só que aqui a administração ela faculta a utilização privativa do bem para fins de interesse público. Aqui, ela permite, por exemplo, uma banca de revista que se instale, porque é de interesse da população que se tenha uma banca de revista ali. Ela permite a construção de um cartódromo lá, por quê? Porque a cidade não tem lazer nenhum, então o cartódromo vai ser algo bom para a população, para o lazer da população, tá certo? Aqui também é um ato precário unilateral. A administração pública também pode revogar se ela quiser, mas a grande diferença da autorização é que aqui ela tem que justificar isso, tá? Para poder me retirar, lá caçar aquela permissão que ela me deu. Eu tenho que justificar essa necessidade, certo? A concessão já é um negócio mais complexo. A concessão, ela é um contrato administrativo. Então, a autorização e permissão é um ato administrativo unilateral. A administração pública concede se ela quiser e toma quando ela quiser. No contrato de concessão, não. Só aqueles contratos administrativos nós estudamos. Bilateralidade, onerosidade, ele é comutativo, lembra? Que gera direitos e obrigações para ambas as partes. A parte tem que aceitar, né, assinar o contrato, que é diferente. No contrato administrativo, a administração pública faculta o particular. O particular usa se quiser, firma um contrato com a administração pública se eu quiser. Então, se eu quero, por exemplo, poder me utilizar de um quiosque na Praia de Camburi, eu vou participar de uma licitação, na modalidade concorrência, licitação, eu e mais trocentas mil pessoas para ter o direito de uso daquele bem público, né? Quem ganhar a licitação na modalidade concorrência vai poder assinar um contrato de concessão de uso de bem público com a administração pública. E aí, se a administração pública quiser me tirar de lá antes do prazo, nós já estudamos isso também, quando nós estudamos contrato de concessão, ela vai ter que me indenizar. Tá? Nos outros dois institutos, permissão e autorização, não. Tudo bem? Bom, e os bens públicos em espécie aqui? Os bens públicos, eles não estão só no lugar descritos, eles estão aí na Constituição Federal, nós temos bens públicos aí descritos no Decreto 9760 de 1946, nós temos bens públicos descritos aí no Código de Águas, no Estatuto da Terra, no Código Florestal,
Mas a Constituição, no seu artigo 20, já vem trazendo quais são os bens da União. Acompanha aí comigo, tá? Acompanha aí comigo e acompanha os conceitos que eu vou te dar deles. Deixa eu abrir a doutrina aqui, para ir acrescentando, não esquecer de falar nada para vocês. Vamos lá. Então, quais são os bens da União? Estão lá no artigo 20 da Constituição. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Bem óbvio, né? O que já é dela e o que ela vier adquirir daqui para frente. As terras devolutas, que são indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Gente, o que é terra devoluta? Terra devoluta são aquelas terras vazias, aquelas que não estão afetadas a nenhuma finalidade de uso comum, nem de uso especial. Tá? E elas estão dentro da categoria que a gente chama de bens dominicais, tá certo? Então, se elas estão dentro da categoria de bens dominicais, elas são aquelas que elas não têm uma finalidade específica, são terras vazias, tá? Essas terras devolutas que integram o patrimônio da União, que são essas do artigo 20, são aquelas relacionadas, então, com as finalidades de preservação ambiental, defesa das nossas fronteiras, fortificações militares, vias federais de comunicação. Repare, são terrenos, são propriedades da União que estão muito destinadas à nossa proteção da nossa segurança. A nossa segurança nacional, nosso sigilo das comunicações. Então, são terrenos vazios que a União não botou nada lá para funcionar lá em cima, mas também não permite que a gente use não, porque ela está ali para garantir a segurança nacional. Mas existem outros tipos de terra devoluta também, que você pode estar se perguntando assim, mas eu já ouvi dizer que tem terra devoluta, que tem gente, tem particular que está na posse dela há 50 anos. Veja bem, é muito comum lá no norte do estado, Linhares também tem muita terra devoluta. Essas grandes fazendas, por exemplo, o que acontece? O seu bisavô tinha uma propriedade rural. Ele não tinha o título, ele não tinha o documento em nome dele. Era uma área devoluta, era uma terra vazia da União, mas de propriedade da União. A União não fazia nada em cima dela, nada, não construiu, não fez nada. Mas também não é divisa de fronteira, não é fortificação militar, não é nada disso. Não é nenhuma desses casos aqui de que eu acabei de falar para vocês. É uma terra que a União nunca usou e está lá. Só que o seu bisavô usa mais de 50 anos. Ele morreu, passou para o seu avô, que continuou lá na posse, que passou para o seu pai e que passou para você. O que você pode fazer? É uma terra devoluta, é uma terra da União ou do Estado. Existem terras devolutas do Estado também. Você vai entrar perante um órgão ambiental requerendo a legitimidade da posse daquela terra que você está lá há mais de 50 anos, tá certo? Isso é perfeitamente possível. Essas terras devolutas que a gente está falando aqui não são essas, não. Essas terras devolutas são aquelas que têm uma faixa de fronteira, ali que estão na divisa entre um país e outro para garantir a nossa segurança, tá? É onde tem batalhão do exército, tá certo? Onde tem fortificação militar, onde passa alguma via de telecomunicação, tá? Essas daí, elas são de patrimônio da União. Essas você não pode requerer, pleitear nada, você não pode se apossar delas não, tá bom? 3. Os lagos, os rios e quaisquer correntes de águas em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado. Banhou mais um estado. Minas, Rio Doce banha Minas, banha Espírito Santo, banha mais algum outro, que eu me lembro. Se banha mais de um estado, já é Rio da União, tá? Rio Doce é da União. Sirvam de limites com outros países, tem algum rio nosso que faz limite com outros países, é da União também. Ou que se estendam a território estrangeiro, vai até outro país, começa no nosso e vai desaguar lá em outro país vizinho. Ou vem de um país vizinho e deságua aqui pra gente.
também é da União, né? No que está dentro do nosso território, obviamente, né? Dentro do nosso território nacional. Bem como os terrenos marginais e as praias fluviais, tá? As praias dos rios. As ilhas fluviais dos rios e dos lagos, fluviais e lacustres de lagos, lagoas, né? Nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas essas as que contêm a sede de municípios, que aí vão ser dos municípios, e exceto aquelas afetadas a serviço público e a unidade ambiental. Aí, se ela é de preservação ambiental, né, também ela é separada, tá bom? Isso aqui é decoreba, tá? Esses incisos do artigo 20 são decorebas. Inciso 5. Os recursos naturais de plataforma continental e da zona econômica exclusiva, tá? Mar territorial, terrenos de marinhas e seus acrescidos, potencial elétrico, hidráulico, recursos minerais, inclusive do subsolo, tudo que está no subsolo, gás natural, petróleo, jazida de pedra, ouro, granito, tudo está no subsolo, tá? É da União. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, que você encontrou um sítio arqueológico lá na sua propriedade, esse sítio arqueológico pertence à União. E as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Cuidado com essa questão das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Giovanni, eles chegaram aqui antes da gente, são deles. Não, não são deles. As terras que são ocupadas pelos índios, pelos silvícolas, são da União. O que o índio tem? Usufruto exclusivo das riquezas que estão no solo, nos rios, nos lagos que existem nela. Tá? O que ele tem é a posse permanente. O que ele tem é o usufruto exclusivo. Só os índios podem usar. Mas pertence a quem? Pertence à União. Tá bom? O próprio artigo 231, parágrafo 2º da Constituição fala: são reconhecíveis aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupa, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E o parágrafo 2º fala: as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o quê? O usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nela existentes. Falou subsolo? Falou solo, né? Tá? Então, veja bem, índio não tem propriedade no nosso país. Tá? Índio tem posse e usufruto. Viu? Desse modelo. Bom, dentro desses incisos aqui, só para trabalhar o restante dos conceitos com vocês, tá? Qual é o conceito de faixa de fronteira? Eu sei que você já estudou isso lá para trás, né? Mas só para te lembrar aqui, em direito constitucional, né? Faixa de fronteira compreende a faixa de terra com largura de 150 quilômetros, voltada à defesa de nossas fronteiras. Parágrafo 2º do artigo 20 da Constituição. Então, 150 quilômetros, tá? É a faixa de terra que é voltada à defesa das nossas fronteiras, é o que chama faixa de fronteira. Mar territorial é a faixa de 12 milhas, né, contadas do litoral continental, sobre o qual o Estado exerce poderes de soberania. Então, contando do litoral 12 milhas para dentro do mar, tá? É mar territorial. O que é a zona econômica exclusiva? É uma faixa de 12 a 200 milhas, 12 a 200 milhas, sobre a qual o Estado exerce poderes de exploração de recursos naturais do mar. As plataformas, né, que estão lá no mar para exploração de petróleo, pré-sal e tudo mais, no artigo 20, inciso 5 da Constituição, e artigo 4º da Lei 8617 de 93, fala lá que essa faixa entre de 12 a 200 milhas sobre a qual o Estado exerce poderes de exploração, né?
descendo lá para o mar, tá? Abaixo. Plataforma continental é o prolongamento natural das terras de superfície da água do mar. Em outras palavras, é a porção de terras que está abaixo do mar, lá no fundo do mar, tá? E que apresenta a mesma estrutura geológica das terras do continente. Isso é a plataforma continental. Artigo 20, inciso 5 da Constituição. Lagos e rios, só relembrando aqui, pertencem à União os lagos e rios que banham mais de um estado, que fizerem limite, né, divisa com outros países, ou que estendam o território estrangeiro ou dele provenha, já falamos. Os terrenos de marinha estão no artigo 20, inciso 7 da Constituição, é a porção de terras banhada pelas águas dos rios navegáveis ou pelas águas do mar, tá? E são alguns conceitos que você já deve ter estudado lá no passado, só estou te recordando para você não esquecer. Tá bom? Mas com certeza você já estudou isso. Tá, e qual que é o patrimônio dos estados? O patrimônio dos estados está no artigo 26 da Constituição. Né? As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, ressalvadas na forma lei, as que são decorrentes de obra da União, porque se tem água depositada ali, que é o que... Porque às vezes a União escava, por exemplo, abre um poço, né? Vai escavar areia. A União vai escavar areia. Aquela água que gerou ali da escavação, que acabou virando uma água represada ali, uma água em depósito, se foi a União que escavou, é dela. Se não foi a União que escavou, é do Estado. Tá bom? É por isso que quando você tem uma propriedade, olha só, você tem uma propriedade e você precisa, você quer extrair a areia dela e ali vai virar um poço, ou você quer já fazer um poço para criatório de peixe, você precisa pedir autorização aos órgãos ambientais estaduais. Porque se é você que está cavando ali, não é da União, né? Essa água represada vai ser do Estado e ela vai ter que ter autorização para você escavar ali. Tá bom? As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio do Estado, excluídas aquelas que estão sob domínio da União, dos municípios ou de terceiros, né? As ilhas fluviais, ou lacustre, ilha, né, que tem dentro do rio, e ilha que tem dentro da lagoa, que não forem pertencentes à União, é do Estado, por exclusão. E as terras devolutas que não são da União. As terras devolutas que não são da União é do Estado. Tá? Tá, Giovana, e o que é de bens do município? É o que não está no 20, nem no 26. O que não é da União, não é do Estado, por exclusão é de quem? Do município. Tá bom? Então, se não for nenhum daqueles que estão no artigo 20, não for nenhum artigo desse que estão no 26, pertence ao município. Bom, finalizando, eu quero que você anote agora as súmulas mais importantes do STF e do STJ sobre bens públicos. Você vai anotar aí agora, eu vou ditar para você um número delas, vou ler, e depois você vai marcar aí no seu código. Quais são as súmulas do STF que eu quero que você anote, que são súmulas extremamente importantes? A 340, súmula 340, a 479, a 480, a 487 e a 650. Vamos lá, olha, vamos ver o que trata cada uma delas. A 340 do STF fala das terras devolutas. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, fala dos bens dominicais. Os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Lembra que eu falei que existia uma briga na doutrina, né, sobre os bens dominicais, porque eles estão desafetados? Então, isso foi pacificado. Não importa se ele está afetado, se ele está desafetado, se ele é bem dominical, se ele é bem de uso comum do povo, se ele é bem de uso especial. Ele é bem público. E como bem público, ele não é passível de uso capião. Sumulou, acabou. Essa matéria já está pacificada. Tá? Foi uma discussão atrás da outra que acabou gerando a súmula 340.
E a 479? As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação, e por isso excluídas de indenização. Margem de rio navegável pertence a domínio público. Se banhar mais no Estado, é da União. Tá? Então, ninguém pode expropriar, tomar posse dele, se apossar dele, depois exigir indenização ainda por cima. Tá? 480. Pertencem ao domínio da União, nos termos do artigo 4º, inciso 4 e 186 da Constituição, as terras ocupadas por silvícolas. Terra de índio pertence à União. E índio tem o quê? Posse permanente e usufruto. Lembra? 487. Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for por ela disputada. Aí meu avô tá lá 50 anos numa terra devoluta. Meu avô passou para o meu pai, que passou para mim. E você vem agora requerer a posse dessa área devoluta? Você que nunca botou seu pezinho lá? Não, ela vai ser requerida por mim, que fui a última na cadeia aí, sucessória, tá? E vai ser a mim dada a legitimidade dela. Artigo 650, os incisos 1 e 11 do artigo 20 não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Não tem mais aldeamento indígena, não tem mais índio lá em cima, perdeu a característica de bem da União. Não é mais. Porque são bens da União aquelas ocupadas pelos silvícolas. Se não tem aldeamento, se o aldeamento foi extinto, se não tem silvícola, não vai se falar, né, em classificação de bens da União. E a última, para a gente finalizar a aula de hoje, é a súmula do STJ, número 619, que diz o seguinte: a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias. Ora, a gente já falou que não existe uso capião de bens públicos, né? Então, veja bem, se eu estou lá numa terra, numa propriedade que é da União, tá? Eu não posso querer ter direito à indenização ou à benfeitoria. Veja bem, eu não estou falando de terra devoluta, não, esquece. Eu estou falando de um terreno qualquer, um imóvel qualquer da União. Eu me apossei, entrei lá dentro. Você já viu aqueles casos que você já percebeu aí em reportagens do jornal, em que a administração pública, ela entra derrubando aquelas casas, daquelas pessoas que invadiram? Então, as pessoas foram lá, invadiram um terreno público, não importa se é da União, dos estados, do município. Invadiu, começou a construir aquele favelão, aquele monte de casa lá, aquele loteamento. O que a administração pública faz? Manda todo mundo sair, passa em cima e derruba tudo. Por quê? E você não tem direito nem indenização e nem ser ressarcido pela benfeitoria pelas casas que você construiu ali, porque você é um mero detentor. Você não podia nem estar lá. Você não podia nem estar lá. Então, se você for expulso, retirado de um terreno que não é que não é seu, não é de propriedade privada, que é do poder público, você é um mero detentor. Tá? Não estou falando de terra devoluta, estou falando nesses outros casos. Né? As terras devolutas em que você já tem posse lá há mais de 50 anos, você vai requerer junto a um órgão estadual ou federal, dependendo de quem é a propriedade da terra devoluta, se é da União ou se é do Estado, você vai requerer junto ao órgão competente para a regularização da sua posse. É outra coisa. Eu estou falando daqueles casos em que as pessoas vão lá, se apossam de terrenos públicos, montam casa lá, e aquilo ali não. Aquilo ali você está de forma irregular, você está ali como mero detentor, então você não tem direito à indenização, à benfeitoria, nada. Você é retirado de lá sem direito a nada. Bom, eu preciso saber se tem alguma dúvida, porque o que eu tinha para falar sobre bens públicos foi isso. Alguém tem alguma dúvida, gente? Ô, professora. Pode falar, Lucas. Então, no caso, quando você tem um lote que encontra um petróleo debaixo dele, então, no caso,
Eles pagam por estar em seu Royalty. lote ou o petróleo que tem lá debaixo, já que é da União? O petróleo, tudo que está no subsolo pertence à União. Então, o que você vai receber é um royalty. A propriedade é sua, o solo é seu, mas está retirando o petróleo de uma propriedade que é sua. O solo, o subsolo não é seu. Então, o que a União faz? Como você não detém, né, a tecnologia, nem autorização para explorar, você não teria porque não é seu, né? É da União. Então, a União vai lá e vai explorar petróleo dentro da sua propriedade. O que ela vai te pagar? Ela vai te pagar um royalty, ela vai te pagar um percentual sobre o que está sendo extraído do subsolo. Por quê? Porque ela está entrando num solo que é seu. Se ela está entrando num solo que é seu para extrair o que é dela do subsolo, ela tem que te pagar um percentual, que é o royalty, pela utilização. Certo? Mas o subsolo é dela. Então, quem tem direito de extrair o petróleo não é você. Embora ele esteja na sua propriedade, o direito de explorar o petróleo é dela. Porque o que pertence ao subsolo é da União. Então, ela explora o petróleo e te paga um royalty, um percentual sobre a quantidade de exploração daquele material. O mesmo acontece com gás natural. Entendi. Tudo bem? Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Lembrando que semana que vem, vocês que têm disciplinas interativas, eu acho que eu estou enganado, vocês têm até dia 10 para estar fazendo a oficial das interativas, né? E das blended no portal do AVA, pelo que eu sei. Como a minha disciplina é presencial, nós teremos aula, pelo que tudo indica, teremos aula semana que vem e só na outra semana que será oficial, né? E a nossa oficial... Professora, será nos mesmos moldes da Oficial 1, através do formulário do Google Drive. Pode falar. Quinta-feira que vem é feriado. Ah, então desculpa. Então não tem aula, amor. Então, porque eu achei que tinha... Esqueci, verdade. Tem aula para as outras turmas, né? Que eu dou aula segunda, terça, quarta e quinta. Então não vai ter aula para vocês, mas nada impede. Se vocês quiserem assistir a aula, eu até sugiro, né? Para vocês não ficarem atrasados. Eu sugiro que vocês entrem lá e acessem um link de qualquer dia desses que eu dou aula, segunda à noite, terça de manhã, terça à noite e quarta à noite. Então, qualquer dia desses, só você olhar lá no AVA, tem link para aulas gravadas, né? Que está lá na pré-aula 1. Link de acesso às aulas gravadas, logo na pré-aula 1. Entra no link de qualquer dia da semana daqueles, tá? E assiste a aula, já que a gente não vai ter quinta-feira. Combinado? Combinado. Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou finalizando a aula, agradecendo mais uma vez a participação de vocês, pedindo a Deus que tome conta, que proteja vocês, que dê vocês um bom resto de semana, tá? Bons estudos, quem está trabalhando, bom trabalho, tá bom? E se não tiver mais nada para perguntar, eu vou finalizando. Beleza? Tchau, professora. Tchau. Fiquem com Deus, gente. Beijão. Obrigado por todos aqueles que lembraram do meu nível, tá? Obrigado pelos parabéns lá nas redes sociais, via WhatsApp. Fiquei muito feliz. Muito obrigada, viu, gente?